o Patriota com 28, o PL com 25, o MDB, que é o partido aqui agravante, né? O MDB teve 24%, o PSDB 22% e tem um quadro completo aqui dos partidos. Como se observa, o desempenho intrapartidário das mulheres do PSD foi bastante robusto, indicando que o partido buscou, de fato, estimular a participação feminina nas eleições. Os partidos que propuseram a AIME tiveram um desempenho intrapartidário feminino bem inferior. O Partido Liberal, o PL, teve 25%. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, teve 24%. O Democratas teve 11%. E o PSD, como dito, teve mais de 36%. A posição destacada do PSD demonstra, com aproximadamente 36%, demonstra que o partido não só incluiu mulheres em sua lista de candidatos, como também conseguiu canalizar apoio significativo para elas, refletindo na alta percentagem de votos que receberam. Para reforçar essa ideia, basta dizer que a mais votada foi uma mulher, Maria das Neves Oliveira da Silva, a única pessoa eleita pelo PSD em Belém do Pará, a qual será a mais prejudicada. Então, nós vamos retirar uma mulher eleita. Reconhecer a fraude, no caso, significaria, então, transferir os votos do PSD para partidos que não demonstraram o mesmo empenho, o mesmo engajamento em eleger mulheres. Isso iria contra o próprio objetivo da cota de gênero, que é promover a participação das mulheres na política e garantir que elas tenham uma representação significativa e substancial nos espaços da tomada de decisão. Os números acima demonstram que o partido não apenas incluiu mulheres em sua lista de candidatos, como também assegurou que elas recebessem efetivo apoio durante suas campanhas. Não é à toa que a pessoa mais votada no partido foi justamente uma mulher. Se o objetivo da cota de gênero é aumentar a participação feminina na política, o reconhecimento da fraude levaria a uma clara contradição, na medida que seriam anulados os votos de várias candidatas que tiveram excelente desempenho para favorecer candidaturas masculinas de outros partidos que tiveram menor engajamento, menor compromisso com as candidaturas femininas. Além disso, um partido que, pela análise do desempenho intrapartidário, estimulou com mais eficiência candidaturas femininas, seria prejudicado para beneficiar outros que se engajaram na campanha de suas candidatas sem tanta eficiência. Aliás, o efeito prático seria cassar o mandato da única candidata eleita pelo partido, sem a garantia de que a vaga remanescente será redistribuída para outra mulher. Conclusão. Então, rogando sempre, renovando as máximas vênias, os entendimentos divergentes, em especial a eminente relatora, divijo para negar provimento ao recurso e, por conseguinte, confirmar o acordo regional que afastou a prática fraudulenta. É o voto. Agradeço ao eminente ministro Raul Araújo, que apresentou divergência em relação à ministra relatora, a quem passo a palavra novamente. Presidente, muito obrigada. Só uma palavra, agradecendo o voto sempre cuidadoso, preocupado do ministro Raul Araújo e respeitando a divergência, como é óbvio, aliás, colegiado para isso, se não tivesse possibilidade de divergência, não precisava de colegiado, mas eu queria pedir licença à Sua Excelência para fazer duas observações ou três brevíssimas. Em primeiro lugar, Vossa Excelência afirma no voto, e aqui eu quero deixar claro, uma mulher, essa mulher seria tirada, que foi eleita pelo PSD. É assim que não se anda na história. É fazendo concessões com ilícitos que nós não temos um Estado democrático de direito, ministro Raul. Como diria Gilberto Gil, quem sabe de mim sou eu, é claro. É assim. Nós, mulheres, sabemos como isso se dá. Democracia intrapartidária é difícil para as mulheres. E enquanto tiver a possibilidade de acontecer o que Maurice Duverger escreveu na década de 60, quando ele escreveu A Monarquia Presidencialista, lança-se mão de um nome que tenha, naquela época ele falava de até televisão,
Essa pessoa pode ser um grande carregador de votos, puxador de votos, não significa que queira ser eleito, que significa apenas que se dá oportunidade a uma pessoa e a um partido de chegar. Não é isso que é uma democracia, não é isso que é a igualdade, e não é essa a luta da mulher. A nossa luta é para que tenha, não uma vereadora, eu queria que tivesse 50%, paridade, 50% de vereadoras, 50% de vereadores. Mas isto se faz nos termos da Constituição Republicana Democrática Brasileira e não fazendo concessões com ilícitos que, neste caso, para que a gente não tenha uma situação diferenciada, uma situação pior, vamos conceder. Não, o judiciário não pode fazer concessões com ilícitos. E não estou dizendo que Vossa Excelência faça, estou dizendo que a leitura que não seja feita, no sentido de que nós queremos a qualquer custo, nós queremos uma república democrática de igualdade de homens e mulheres. E, portanto, é preciso que a gente chegue a isso cumprindo a lei, nos termos da lei. Este é o primeiro dado. Vossa Excelência disse, nada garante que vai ser uma mulher no lugar, e também nada garante que não será. Não é? Porque vai ter uma retotalização. Em segundo lugar, Vossa Excelência afirma, eu não sei, há fatos, por isso eu fiz questão de lembrar o cenário qual é. Destes fatos, se extrai, e o ministro Raul, com muita propriedade, diz, nós, judiciário, não temos que olhar a intenção. Claro que não. Aliomar Balheiro dizia no Supremo, no início da década de 70, que juiz não é psiquiatra para saber o que passou pela cabeça de ninguém. Eu tenho um quadro, de fato, para levar em consideração, apreciar e julgar. Este quadro não leva em consideração nem culpa de ninguém, não tenho nenhuma dúvida que essas mulheres têm, como eu disse, expressamente meu voto. Expressamente. Não estou prescrutando se elas poderiam ter, no momento, até sido encantadas pela possibilidade do registro, mas não é esta legislação nem a jurisprudência que leva em consideração a inscrição, registro, aprovação em convenção, possibilidade, portanto, de haver uma campanha pela qual se dá a público e dá exemplo para as meninas de hoje que elas podem participar, podem fazer campanha, podem se eleger. E isto tudo é retirado na hora que ela confessa que não fez campanha porque ela tinha outra prioridade. Eleição não é brincadeira. Processo eleitoral não é de somenos importância para a democratização de um país, de uma sociedade. E, neste caso, quando ela confessa que tinha outra prioridade, a desistência nem deveria ter sido formal. Eticamente, informal deveria ter sido formal. E, como eu disse, e me faça a justiça, ministro Raul, eu disse expressamente, homens e mulheres podem desistir tacitamente, desde que isto chegue aos trâmites legais e se cumpra a legislação. Não a ONU superior às mulheres, até porque, eu já disse aqui mais de uma vez, não somos coitadas e não queremos privilégios. E somos capazes de cumprir a lei e somos capazes, sim, de desempenhar as funções que achemos que sejamos competentes e vamos fazer isso nos termos da lei. Aliás, eu sempre acho que a melhoria da participação feminina é para mudar uma cultura com mais ética democrática no país. Portanto, eu não poderia, de jeito nenhum, senhor presidente, dizer que, para levar em consideração um efeito imediato, que eu nem sei se será a não presença de uma mulher, mas, para não se correr nenhum risco desse, vamos permitir que este quadro fático, aqui apresentado, com a consequência que a legislação prevê e a nossa jurisprudência tem consolidado, com o entendimento que temos consolidado, que a gente possa fazer esse tipo de concessão. Entendo perfeitamente e tenha certeza, ministro Raul, ninguém tem mais preocupação, pode ter igual, mas ninguém tem mais preocupação do que eu com a ausência da presença feminina em todos os quadros da sociedade, das empresas particulares e dos espaços realmente nos quais se pode oferecer uma visão diferente, conjugar visões de homens e mulheres para que a gente chegue a uma realmente transformação na sociedade brasileira. Ninguém tem mais do que eu, mas eu vivo e quero viver e quero que quem vier depois de mim viva num Estado democrático de direito, de iguais, todos cumprindo a lei e respeitando uns aos outros. Por isso é que meu voto foi nesse sentido e, mais uma vez, eu agradeço a divergência cuidadosíssima de Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Agradeço a ministra relatora.